Olá, bom dia. Bem-vindo ao meu desktop. Este vídeo foi criado procurando otimizar e estimular o uso da parte de cálculos do LabWIN. Está mais voltado a laboratórios ambientais e de alimentos. Para laboratórios de calibrações, de materiais, de fármacos, etc., damos tratamentos mais específicos em outras oportunidades. Para laboratórios que já utilizam os cálculos do LabWIN há muitos anos, talvez não tenhamos muitas novidades, exceto o uso de cabo serial em balanças, espectrofotômetros, etc., e também o uso mais constante de leitor de código de barras. O nível de uso da parte de cálculos varia muito entre laboratórios clientes nossos. Temos alguns que lançam quase 100% dos registros no LabWIN, alguns que cerca de 20% e outros cerca de 50%. Mesmo os que usam quase 100% nos cálculos do LabWIN, podemos melhorar a parte de automação com balanças e outros aparelhos que enviam dados via porta serial, com cabo. E aqui daremos algumas dicas. Quando falamos em colocar quase 100% dos cálculos do LabWIN, isso é real. Podemos colocar cálculos da parte físico-química, de microbiologia, de instrumental, seja ICP, cromatografia, etc., bem como a parte biológica, como fitoplâncton e ecotoxicologia, uns assuntos um pouco mais complexos. Para fazer automação com balanças e aparelhos mais simples, normalmente usamos um cabo USB para serial. Esse é um cabo que custa coisa entre 10 e 50 reais. Aqui eu tenho um que eu posso mostrar para vocês. Então temos aqui uma porta DB9 que se encaixa no instrumento, geralmente uma balança, ou pode ser até um espectrofotômetro mais simples como o DR800. E aqui temos um USB, para encaixar no USB do notebook ou do computador. Para automação com absorção atômica, ICP, cromatógrafos, vidas e outros aparelhos mais complexos, usamos importação e exportação de arquivos texto ou CSV. Ou seja, o aparelho irá gerar um arquivo texto ou CSV, e o LabWIN irá abrir esse arquivo e importar os resultados já calculados pelo instrumento. E logo a seguir fará arredondamentos, ou seja, é menor que o LQ, ou fará cálculos de diluições, e irá entender também quais são padrões de verificação, quais são spikes, duplicatas, etc., para poder transferir para as respectivas cartas de controle. Com relação a códigos de barras, vamos supor que você não deseja digitar em um ICP, por exemplo, enquanto você prepara uma batelada de amostras, os códigos das amostras do LabWIN. Neste caso, basta você instalar um leitor de código de barras no computador do ICP e der os códigos direto das etiquetas dos frascos, etiquetados na recepção das amostras. E também podemos registrar os preparos de soluções e meios de cultura e até calcular padronizações. Uma outra vantagem grande é que podemos integrar os registros de cálculos com cartas de controle no LabWIN. Ou seja, padrões, spikes, duplicatas, etc. irão para suas cartas de controle sem um trabalho extra. Tudo isso representa uma melhoria grande em termos de organização e facilidade para encontrar registros com segurança. Algo muito importante é auditorias de qualidade. Por falar em auditorias, os cálculos garantem toda a rastreabilidade de forma que, nos botões de log, podemos ver cada alteração feita por quem e quando. Estamos falando em atendimento da ISO 17025 mesmo. Bom, o ganho de tempo também é bastante perceptível. Juntaremos em uma única tarefa as tarefas de procurar pendências, anotar, calcular, lançar em cartas de controle e transferir resultados. Também deixamos de ter problemas com erros de transcrição. Mas certamente cada laboratório implanta essa parte de registros e cálculos no seu tempo. Cada modelo de cálculo posto em uso requer uma validação inicial, que toma algum tempo dos supervisores, principalmente quando falamos em ecotoxicologia e outros assuntos mais complexos. Mas o tempo ganho posteriormente e a melhoria de qualidade compensam com folga os esforços feitos nessa etapa inicial de implantação. Não esperamos que, vendo esses vídeos, se possa implantar todos os cálculos de imediato. Cada especificidade pode requerer uma ajuda de nossa equipe de suporte. Também temos uma série de instruções de trabalhos divididas por assunto que ajudam bastante. Vou procurar ser o mais breve possível mostrando como já um banco de dados com cálculos feitos e mostrando como configurar isso. Bom, aqui temos
a parte de cálculos do Labiwin, né? No botão cálculos da tela inicial. Então, o que seria equivalente a um caderno de laboratório? Aqui nós temos todo o histórico de cálculos feitos, seja instrumentais, físico-químicos, microbiológicos e tudo mais. Vou pegar aqui um cálculo de sólidos em suspensão, que eu posso procurar por nome. Então aqui eu tenho um cálculo de sólidos suspensos. Bom, como é que funciona? Aqui é um modelo chamado configurável, muito utilizado em físico-química. Então, aqui nessa parte aqui chamamos a parte de rastreabilidade. Então isso aqui é configurável, eu posso colocar quantas linhas eu quiser, com o nome que eu quiser. Alguns laboratórios irão colocar 4 linhas, outros irão colocar 10. Depende do método que está sendo utilizado e do rigor que se quer, né? Não existe uma definição exata de quanto se deve colocar aqui, do que se deve colocar. Mas é coisa tipo colocar, se eu utilizar um equipamento importante, eu coloco o tag dele aqui. Com uma estufa, alguma coisa desse tipo. Termômetro importante. Claro que o Labiwin vai ter já um registro desse tag e vai ter todo o histórico dele. Basta procurar na parte de controle de calibrações. Aqui nessa parte estão as fórmulas. Então, por exemplo, aqui é a coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6. Então, se pegar o resíduo, aqui é sólido em suspensão, coluna 6 menos a coluna 5 é o resíduo. O resultado final vai ser o resíduo, vezes aqui 1 milhão, se eu não me engano, e tem a definição do LQ. Então, quando o resultado for menor do que o LQ, automaticamente ele põe aqui como menor do que o LQ. Então, isso aqui vai servir para uma forma semelhante às do Excel, né? Basicamente, o C indica a coluna e o F é utilizado algumas vezes também, que indica isso aqui. Então, F3, eu posso colocar aqui a normalidade de uma solução, na F5, por exemplo, e citar o F5 aqui. Como é que funciona inicialmente? Por exemplo, vou iniciar um novo cálculo de sólidos em suspensão. Sólidos suspensos, que é isso aqui. Primeira coisa que eu faço, eu não quero digitar as amostras, então eu peço para verificar as pendências, aqui nesse botão de buscar pendências. No caso aqui tem somente 2 amostras pendentes, eu vou clicar nelas 2. Pronto. Bom, a partir de agora eu vou colocar aqui, peguei 50 ml de amostra, o Ctrl-Copy, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V para copiar e colar funciona muito bem. Número da cápsula, cápsula vazia, aí vem aquela questão de automação com balanças. Vamos supor que eu não quero digitar essa massa aqui de cápsula vazia e cápsula cheia. Então eu teria que configurar no modelo de cálculo que já existe, não aqui agora que já estou fazendo uma análise, mas previamente eu configuraria no modelo de cálculo automação com balança. Seria aqui, ó. Eu vou aqui clicar em inserir fórmula de comunicação com balança, vai ser na coluna de cápsula vazia. Depois eu ponho na cápsula mais resíduo também, a mesma fórmula, não tem problema. Cápsula vazia. Então, a balança, quando você instala aquele cabo USB serial, automaticamente ele bota a porta de comunicação 4, que já aparece aqui. Isso aqui poderia ser balança, poderia ser o espectrofotômetro DR800, por exemplo, o nome. Parâmetro de comunicação, esse é o padrão geral. Isso aí só se pode ver no manual do equipamento, ou seja, eu teria que pegar o manual da balança e ver qual o parâmetro de comunicação dela. E outra coisa também é onde é que eu vou encontrar o resultado. Uma coisa aqui rapidamente. Então, quando uma balança me manda um valor, uma medição dela, ela me manda uma coisa semelhante a isso aqui. Geralmente o sinal, se é positivo ou negativo, a massa, e aqui a massa. Depois ela pode mandar, nem sempre manda, data e hora da pesagem, alguma coisa assim. Pode mandar várias informações. Mas o que me interessa, quando eu vou configurar, eu coloquei o parâmetro de comunicação aqui é a velocidade de comunicação, paridade, etc. Posição do sinal, o sinal está na posição 1, que é isso aqui.
a posição inicial da massa está aqui na posição 2 realmente. E a posição final do valor, aqui eu coloquei aqui, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu diria que o valor final está aqui na posição 15. Né? Então o que acontece? Agora que eu configurei essa fórmula aqui de comunicação com balança para a cápsula vazia, para a cápsula com resíduo seria a mesma coisa, sempre que eu entrar nessa célula daqui, ó, ele inicia a comunicação com a balança. No caso aqui ele colocou erro de comunicação com balança, mas porque realmente esse computador não tem balança nenhuma ligada nele, mas apareceria aqui, aguardando balança. Então você vai na balança, aperta o botão de enviar massa, e essa massa vai aparecer aqui digitada. E assim funciona perfeitamente. Agora outra coisa, vamos supor que é a primeira vez que eu estou fazendo com essa balança, eu não sei como é que ela envia os dados. Então, depois que eu configurar isso aqui, enviar a primeira vez, pode ser que apareça aqui um monte de caracteres estranhos. Se aparecer caracteres estranhos, certamente é porque o parâmetro de comunicação não é aquele. Teria que pegar o manual para ver qual o parâmetro correto ou até fazer uma tentativa. E depois que aparecer aqui, você poderia também ver o quê? Clicar nesse botão aqui de ajuda, ver envio do instrumento, e aqui eu poderia ver qual foi o dado enviado. Né? Então eu poderia retornar para a fórmula, vamos supor que a posição do número não é a que eu coloquei, é na posição 5, é 10, alguma coisa assim, iria reconfigurar isso. Bom, vamos ver alguma coisa de microbiologia daqui. Bom, aqui em microbiologia, sempre que eu vou mexer com alguma coisa de microbiologia, as pessoas questionam que sua forma de calcular é diferente, mas na prática não é diferente praticamente nunca. Como é que funciona a microbiologia? Basicamente, nós vamos colocar aqui, temos aqui uma contagem mínima, ideal, e máxima ideal, e uma máxima possível, que seria, a partir daí seria o TNTC, né, confluente. Então, aquela questão, por exemplo, eu faço uma imagem de uma diluição, tudo bem, eu ponho aqui as diluições que eu faço, separado por ponto e vírgula. 1 ml, 0,1 ml e 0,01 ml, 3 diluições. Então eu obtive 3 contagens, obtive 320, obtive 32 e obtive 3. Então qual foi o meu resultado? Deixa eu desmarcar aqui em certeza para não confundir um pouco a situação. Então eu obtive 3,2 vezes 10 a segunda. Porque isso foi considerada essa daqui. Agora vamos supor que eu tive essa contagem está acima dos 300, essa está na faixa que é 32 e a 3 está abaixo. Então eu tiro a média somente da meus 32. Vamos supor que agora eu tenho duas contagens na faixa. Eu tenho, aqui deu 290 e aqui deu 32. Então ele tirou a média das duas, tirou a da 290 e da 32. E aqui tem um resultado médio. Bom, é claro que tem uma série de outras regras. Então você me perguntaria assim, eu trabalho com 13 quadrados, com 4 quadrados, não tem problema. Eu somente colocaria aqui antes da contagem que é T. Então ele trabalhou com 13 quadrados. Se eu trabalhar com 4 quadrados, eu coloco, em vez de colocar o T, eu coloco um Q antes da contagem. E ele considera que é 4 quadrados. Aí você me fala assim, não, eu trabalho com método automático de kit, com aquela tabela IDEX, não tem problema. O Labium tem um cálculo específico para trabalhar com esse kit também. Então tem aparentemente, microbiologia tem uma série de regras para o cálculo, né, mas são iguais para praticamente qualquer laboratório, porque segue as normas do Standard Methods e mais do órgão brasileiro. Então aqui tem essas regras, tem um exemplo de como é que isso funciona, e não é difícil implantar isso não. Quando você faz uma duplicata, automaticamente ele vai ter os dois valores aqui, e vai lançar a média dos dois no resultado final. Vamos lá aqui agora.
Bom, como é que funciona a parte de automação com ICP e companhia? Então, primeira coisa, eu vou ter que criar um modelo para metais, por exemplo. Novo modelo, vou iniciar em branco para metais. Para esse laboratório daqui. Pronto. Bom, para metais não precisa fazer muita coisa, né? Porque ele já é um modelo, o que vai definir realmente é o que você vai importar do aparelho. Então, peguei o modelo novo e gravei. Agora vou fazer um novo cálculo de metais. Como é que funciona? Eu não vou digitar aqui código de amostra, nada disso. Eu fui no instrumento, coloquei os códigos das amostras e fiz uma batelada. Depois eu vou importar isso. Então eu vou importar. Aqui eu escolho qual foi o aparelho que eu utilizei. Tem uma série bastante grande. A Varian, que atualmente é a Agilent, analisadores de mercúrio, Perkinel, Mealcron, ICP, Agilent, uma série grande. Se o seu aparelho não consta aqui nessa lista, você vai nos enviar um exemplo de arquivo texto gerado por ele que a gente cria a importação. Quando eu clicar aqui, ele vai preencher toda essa lista aqui com 100 amostras, 200 amostras, quanto for. Com relação à parte de instrumental, que metais é tratada a parte porque realmente metal são somente aqueles metais vindos da tabela periódica. Mas a parte de instrumental, em geral, já é um pouco diferente. Eu vou criar um novo modelo de... Usar o modelo pronto. Opa, não é aqui não. Eu vou criar um modelo novo mesmo. Iniciar em branco, só que vai ser de instrumental. Análise instrumentais 1. E aqui eu somente vou gravar também. Não tem nada para fazer nele que... Pronto. Então, quando eu vou criar um novo cálculo da parte instrumental, pronto. A mesma coisa. Eu vou importar do instrumento, escolho qual instrumento que eu estou utilizando. Aqui tem espectrofotômetros, temos Chromeleon, que é na verdade HPLC para íons, muito usado em íons. E tenho aqui instrumentos da Varian, Galaxy, o Inflow, que é para cianeto, Excalibur, que é um GCMS, Chemstation da HP, e mais uma série grande, raio-x, espectrofotômetro DR3900. Se o seu aparelho não consta nessa lista, nós vamos criar uma importação para ele também. E aqui vai ser preenchido com todos eles. Qual a grande questão, o cuidado que se deve ter para a parte instrumental? São nome de análises. Então, se o nome da análise é benzeno, e eu coloquei lá na calibração do instrumento, que o nome da análise é benzeno, e no LabWIN tem benzeno em solos ou em água, tudo bem, perfeitamente. Ele vai entender que benzeno é benzeno. Agora, se no aparelho eu botei benzene, por exemplo, benzene terminando com E, e o LabWIN é benzeno, eles não vão se entender. Então é só um cuidadozinho básico. Basicamente, o nome que tem no instrumento deve coincidir com o início do nome no LabWIN. Essa é uma regra simples. Nome no instrumento coincide com o início do nome no LabWIN. E a importação cada um vai se entender perfeitamente bem. Bom, então eu falei sobre físico-química, falei sobre microbiologia, metais e também a parte de instrumental, incluindo cromatografia e companhia, e espectrofotômetros. Vamos lá aqui ver a parte de soluções. Bom, a parte de preparo de soluções, eu posso colocar soluções e meios de cultura. Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui de um meio de cultura para microbiologia. Basicamente, o que é que eu faço? Eu registro aqui os dados. Aqui eu boto qual foi o reagente, a marca, lote, validade, a massa pesada, instrumento que eu usei na pesagem, volume final, instrumento que eu usei no volume final, se quiser. E o que acontece? Quando eu vou fazer um novo preparo dessa solução, aqui eu estou falando em um meio de cultura, mas poderia ser uma solução de ácido sulfúrico 50%, ácido clorídrico, poderia ser uma padronização. Deixa eu pegar uma que não tenha sido verificada ainda, porque essa aqui foi verificada, então eu não tenho acesso para editar mais nada, tá vendo? Foi verificado por Rita. Vou pegar essa aqui que não foi verificada ainda, não. Aqui uma que não foi verificada. Então, isso aqui, assim como isso aqui é um meio de cultura, poderia ser uma solução de ácido clorídrico, 0,1 normal, e eu poderia padronizar ela. Como é que eu vou adicionar uma padronização? Aqui é assim. Contra a pesagem de padrão, contra a solução padrão. E aqui eu ponho os dados, né? A solução que eu usei para padronizar, a validade, etc, etc. E no final eu calculo essa padronização. Obtenho
normalidade média, fator e assim por diante. Aqui eu posso etiquetar a solução também. Então nós vamos ter aqui a parte de soluções aqui, vamos deixar de ter aqueles cadernos de soluções que tomam um espaço enorme, que dão trabalho para serem encontrados. Outra coisa interessante, vamos supor que eu faço pesagem para análise de metais. Mas isso é um processo que é feito à parte. Então eu vou criar um modelo somente para pesagens. Então isso aqui é configurável, cada coluna dessa você que define, né? Isso aqui, essa parte é totalmente configurável. Então aqui eu defino o código da amostra e massa. Então depois eu posso pegar um cálculo de metais. Quando eu iniciar um cálculo de metais, eu posso levar essas pesagens para eles. Deixa eu ver aqui, não é isso não. Isso é uma coisa mais específica aqui. Então, vamos supor que isso aqui é essa aqui foi metais em água, então não tenho massa de sólidos pesados aqui. Massa de amostra pesada, coluna em branco. Mas se por acaso fosse uma análise de metais em sólidos, em solo, sedimento, eu poderia registrar, fazer um modelo de cálculo de pesagem e depois eu poderia buscar as massas para cá. É uma coisa um pouco mais específica, isso a gente pode ser discutido em outra situação, mas é uma possibilidade bem interessante. Até porque uma pesagem pode servir para mais de uma coisa, para mais de um metal, etc. Né? Bom, com relação a fitoplâncton, ecotoxicologia, a parte biológica, né? Vamos ver aqui como é que criar um modelo. Primeira coisa, eu vou criar um novo modelo. Sim, vamos falar sobre modelos de cálculos, né? Parte bem crítica do início da história. Então aqui eu vim de cálculo até inicial, agora eu vou em modelos. Quando eu falo em microbiologia e fisicoquímica, seja de águas ou de alimentos, eu tenho aqui uma série de modelos bastante grandes. Se eu clicar aqui em novo modelo, quando eu vou usar modelo pronto e ajustar, eu vou ter à disposição para uso 508 modelos já prontos. Então eu vou clicar aqui. Então eu tenho fisicoquímica, microbiologia e companhia. Então se eu clicar aqui em todos os 508, então, por exemplo, se eu procurar por cloretos, pelo método de Mohr, que é um método bastante conhecido, por exemplo, eu já encontro aqui uma definição já pronta, tá vendo? Colunas, coluna VA, coluna VB, fórmula, tudo prontinho para uso. Isso aqui é configurável, né? Então eu posso editar colunas e fórmulas e colocar as coisas, posso adicionar coluna, remover coluna, modificar as fórmulas, claro. Claro que se eu tenho isso pronto, já fica bem mais fácil. Alguns cálculos não são configuráveis. Por exemplo, a parte microbiológica não é a fórmula não é configurável. O que se tem são regras que já são padronizadas. Outro exemplo que não é configurável, alcalinidade, total, carbonato, bicarbonato. Ele segue as normas, segue os padrões do standard de método, que é o que todo mundo utiliza. E como tem uma certa complexidade, tem uma série de se for assim, se não for assim. Então isso é feito de maneira em código de programação, para esses casos. Mas 90% dos cálculos de físico-química são configuráveis mesmo. Então cada supervisor configura aqui suas fórmulas. E quem tem senha de analista não tem acesso a alterar essa fórmula de modelos, né? O analista somente utiliza mesmo. Com relação à parte de fitoplâncton, por exemplo, como é que funciona? Eu vou criar um novo modelo de fitoplâncton. Aqui. Então eu vim em novo, escolhi fitoplâncton, zooplâncton e bentos. Quero fazer fitoplâncton quantitativo. Para qualquer um laboratório que eu escolher aqui. Então funciona assim. Como é que vai funcionar a análise do fitoplâncton? Basicamente eu vou definir qual é a amostra aqui, o ensaio, e vou aqui escolher os organismos. Escolhi os organismos, pronto. Então, vamos supor que ele se inicie com DE, então eu vou ter esse aqui. Adiciono, e tem outro,
Achei um outro lá que funciona com a letra com RE, RI, por exemplo. Pronto. Encontrei esses aí, dou um próximo, vem pra cá. Pronto. Esse fator daqui que ele está utilizando, que mesmo que aparece aqui, cada laboratório vai calcular de acordo com o tipo de câmera que está utilizando, campos e mais uma série de coisinhas. Então ele calcula como sempre calculou e lança aqui esse valor de fator. Aqui eu coloco o número de organismos totais, achei 2 desse, achei 10 desse, achei 35 desse. E aqui está o cálculo feito de abundância e companhia. Isso aqui depois vai ser lançado no relatório de ensaios já no padrão definido na metodologia da CETESB, para essa parte de análises, né? Então basicamente eu vou ter lá um formato de relatório de ensaios adequado para esse tipo de trabalho. Isso aqui seria a parte de fitoplâncton, zooplâncton e bento, seria bastante semelhante, as telas seriam bastante semelhantes. Aqui eu vou sair sem gravar. Como é que eu criaria agora um modelo de cálculo de ecotoxicologia? Então eu iria aqui em novo, ecotoxicologia. Vou buscar esses modelos aqui. Vou pegar o de Daphne, que é uma coisa assim, mais conhecida um pouco. Pronto. Então aqui eu tenho a ecotoxicologia para Daphne. Aqui tem um exemplo já de diluição. Claro que quem trabalha com isso vai ter um pouco mais de noção do um assunto bastante específico, né? Aqui temos as diluições da amostra, volume de água de diluição, volume final, medição de pH, OD, isso aqui viria em branco, é claro, porque esse aqui é um modelo, né? Então, deveria estar em branco. Eu posso ter o ensaio preliminar, que é opcional, e aqui o ensaio definitivo, né? Nesse caso são 4 testes. E a estatística é feita pelo LabWIN, e no final ele me conclui se é uma amostra tóxica ou atóxica, calcula a concentração de efeito, o FT. E como é que isso aqui vai parar no relatório de ensaios? Eu tenho um modelo de relatórios, modelo de tabelas para Daphne, né? Específico. Pode ser editado com certo cuidado, porque tem palavras-chave. Por exemplo, B1 é o que tiver na célula B1 da planilha, D1 da D1 e assim por diante. Aqui no final eu tenho dados estatísticos. Isso aqui vão vir os dados brutos da estatística. Se eu não quiser que isso venha para o relatório de ensaios, eu simplesmente vou apagar isso aqui. Dou um del e apago e não virão, né? Pronto, acho que seria a demonstração básica, seria isso aqui. A partir de agora seria o quê? O LabWIN tem uma série de instruções de trabalhos, divididas em físico-química, microbiologia, soluções, metais, instrumental e assim por diante. E realmente a questão do suporte com relação ao uso, porque são assuntos bastante específicos, bastante técnicos. Bom, neste vídeo vimos como podemos agilizar e melhorar a qualidade dos registros de cálculos com o uso do LabWIN. Mas sabemos que cada tipo de cálculo tem suas especificidades e as diversas instruções de trabalhos que temos por assunto, bem como o suporte por e-mail, poderão lhe ajudar nessas tarefas. Esperamos poder lhe trazer muita qualidade e produtividade. Muito obrigado!